noite. Bom, hoje faremos uma live falando sobre Carlos Drummond de Andrade. Eu convidei, algumas pessoas para assistir, mas vamos esperando para ver quem vai surgindo. Vamos dar um tempo para isso, né? Rose, boa noite, Rose. A gente só está esperando um pouquinho mais para ver se outras pessoas aparecem aqui para assistir. E já começamos com a live sobre Drummond. Então, a gente está retomando aos poucos, retomando fazer as lives e tínhamos um cronograma, esse cronograma a gente acabou não cumprindo, né? E eu estava aqui terminando de ler a antologia poética do Drummond, aí eu fui anotando, sempre escrevo, faço umas observações sobre o que eu estou lendo, e comecei a anotar aqui alguns poemas do Drummond. Eu falei, vou anotando, separando e vamos, quem sabe, fazer uma live. Agradecer aqui ao José Luiz que apareceu aqui, muito obrigado pela presença, sempre dando força aqui pra gente. O Júnior, que trabalhou com a gente lá em Aracaju, também aqui, presente. Boa noite. A Joyce também, quero dar boa noite a Joyce. Eu vou dando boa noite agora a vocês, porque daqui a pouco eu não vou enxergar mais aqui, eu não vou saber quem vai estar presente ouvindo. Então, por isso que eu vou dando boa noite. Então, eu estava falando, dessa ideia de retomar. Então, fizemos uma há pouco tempo pelo canal YouTube, que foi sobre o Veia Poética, uma antologia lançada em 1981, onde foi a primeira vez que eu vi meus poemas publicados em livro. E lendo aqui uma antologia do Drummond, fui anotando alguns poemas e aí isso foi tomando um vulto. Eu falei, vamos fazer uma live sobre o Drummond. Então vamos começar aqui agora. Já agradeço a presença de vocês aqui. Depois do vídeo a gente vai colocar lá no canal. Bom, Drummond, a gente reconhece a importância dele como poeta, né? Por muitos considerados o maior poeta brasileiro, né? Muitos críticos, muitos intelectuais falam isso, é quase unânime, né? Essa importância do Drummond. Mas, assim, não é o meu poeta preferido, Drummond. Né? Os meus poetas preferidos, por uma ordem cronológica de conhecimento, né? É o Oswald de Andrade, Ferreira Goulart e Mário Quintana. Mas Drummond não está entre meus preferidos. Mas é reconhecidamente aí falo por toda uma crítica como o maior poeta brasileiro. Ele nasceu, em 1902, em 31 de outubro, lá em Itabira, e morreu no Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1987. O que acontece muito na obra do Drummond é essa relação tanto com Itabira quanto com o Rio de Janeiro. E há um certo ciúme, né,
do pessoal de Itabira em relação ao Rio, por conta de Drummond ter escrito muito sobre o Rio, com as suas crônicas no Jornal do Brasil, e o amor que ele tinha pela cidade, tanto é que está lá, né, eternizado lá naquela, naquela estátua dele, né, lá em Copacabana, sentado no banco, que é a reprodução de uma foto. Eu pensei em usar aquela foto até na chamada, na criação do evento, mas eu falei, essa foto já é tão conhecida. Eu falei, eu vou procurar uma foto diferente. Aí eu encontrei aquela outra foto, ele sentado no chão do apartamento em que morava, e achei uma foto muito diferente e resolvi colocar. Material sobre Drummond é, encontra muita coisa, né, na internet. No YouTube tem vários documentários, vários, vários documentos, vários filmes falando sobre Drummond. Então, assim, esgotar ou aqui falar sobre essas questões literárias do Drummond, eu achei que talvez não fosse tão necessário, porque tem muito material dele. E sempre a gente pensa no seguinte, né, quando faz as lives, é tentar criar um interesse pelos, pelo escritor. Né? O único, assim, que a gente fez 3 lives foi Fernando Pessoa. E Drummond também poderia ter um trabalho assim com 3 lives e para falar mais da obra dele, né? E a gente vai falar mais aqui e vamos ler os textos da, da face poeta, né, do Drummond. Mas ele tem a face cronista, né? E ele mesmo falou, e eu vi ele falando em vídeo, né, sobre isso. E como é característica nossa aqui, algumas notinhas sobre Drummond. Eu tenho um poema que é Paciência Mineira, que foi publicado no jornal, no Suplemento de Minas. E o editor, segundo ele, aí é lenda urbana aqui, né? Mas é uma notinha de rodapé interessante. Segundo esse editor, ele mandou esse poema meu pro Drummond, porque é um poema que eu fiz em homenagem a ele, é um poema curto, bem curto, típico dos anos 80 da poesia marginal. E é um dos poucos que eu sei de cor, porque é até fácil de decorar, né? Um poema com 4 versos. Então o nome era Paciência Mineira. Esse poema foi escrito num ônibus em 1980. Eu estava num ônibus ali no aterro do Flamengo, estava uma lua muito bonita, uma lua cheia. Do ônibus dava para ver aquela lua cheia bonita, né? Assim, pousada, né? Em cima da Baía de Guanabara ali, no Rio Centro, altura entre Botafogo e Flamengo. Aí eu rabisquei assim no papel, sempre tinha essa coisa de trazer comigo, sempre tem isso, né? Sempre faço. Aí esse poema Paciência Mineira, segundo esse editor, ele, como era uma homenagem a Drummond, era o Emílio Grimbal, acho que é isso, Emílio Grimbal, que era editor do suplemento. Ele pegou esse poema e disse que mandou esse poema pro Drummond. Aí ele disse que o Drummond gostou. Agora eu não tenho provas científicas para dizer que o Drummond leu esse poema que eu escrevi para homenagear ele, poema curtinho, e que tenha gostado. Mas é o Paciência Mineira, que dizia que é assim, ó, a lua é um queijo de Minas que um poeta em segredo pendurou no teto do seu quarto. Foi esse poema que, segundo esse editor, ele mandou lá para o Drummond. Bom, ele nasceu em Itabira e a família dele é uma família de posse, né? De fazendeiros. Isso ele já falou isso em alguns poemas. Tinha, tiveram escravos e tudo, e tinha uma senhora que ele gostava muito quando ele era criança,
que já não era mais na época da escravidão, claro, né? Mas me parece que ela é descendente dessa época, né? Então ele tem essa coisa, né? Em relação a Itabira. Outra notinha de rodapé, eu conheci Itabira, fui lá algumas vezes, uma empresa que eu trabalhei e fui sócio também dessa empresa, tinha um contrato lá de limpeza e conservação nas agências do banco, no banco, do Banco de Minas Gerais. E eu fui algumas vezes em Itabira, para levar algum material, ou para acertar alguma coisa lá. Então eu conheci Itabira por conta disso e também por causa da Vai do Rio Doce, fazendo algumas visitas lá, visitas técnicas. Bom, eu não vou falar muito da biografia dele, como eu disse, tem muita coisa lá, mas ele na internet. Mas ele estudou no Colégio Arnaldo lá em Belo Horizonte e um colega dele dessa época, Gustavo Capanema, acabou depois sendo ministro, né? Era engraçado que era ministro da Educação e Saúde. O ministério era junto. E ele trouxe o Drummond para ser chefe de gabinete dele. Então ele foi funcionário público a vida inteira. Trabalhava ali num prédio muito bonito, ali no centro da cidade. Esse prédio é bonito demais, do Ministério da Educação e Cultura. Aí mais uma notinha de rodapé. Eu, em 88, né? Em 1988, eu trabalhei numa empresa, nós fizemos um serviço ali de recuperação dos jardins. E esses jardins eram assim, projeto do Google Marx. Então nós tivemos que fazer toda uma recuperação daqueles jardins lá, colocando ele dentro do projeto original do Google Marx. A única coisa que fizemos de diferente foi cercamos os canteiros usando madeira e uns tubos de PVC pintados, né? Então, porque ali era complicado. As pessoas iam para lá passear com o cachorro entrava no meio do jardim, e outras coisas como roubar as plantas, roubar a terra, enfim. Bom, então ele estudou no Colégio Arnaldo, ele estudou depois no colégio, ele também estudou no Colégio Nova Friburgo, jesuítas, e foi expulso, né, desse colégio por incompatibilidade intelectual, vamos falar assim. Depois em Minas ele acabou formando, estudando farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E começou a vida dele lá com a criação de uma revista. O nome da revista é A Revista. Então ele foi casado, né, com a Dolores Dutra de Moraes e teve dois filhos. Um deles era o Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora. Para ele e a Maria Julieta Drummond, que foi a razão da vida dele, né, a Maria Julieta. Tanto assim que 12 dias após a morte da filha dele, né, que também escreveu crônicas, poesia, produziu livros infantis, ela teve um infarto e 12 dias depois morreu o Drummond. Uma outra curiosidade, em 1987, meses antes, né, no carnaval, a Mangueira fez um desfile, né, homenageando um enredo, né, o Reino das Palavras, em homenagem ao Drummond, e foi campeão do carnaval daquele ano. Em agosto ele faleceu. Bom, mas vamos ler os poemas do Drummond, que isso que é a nosso, vamos dizer assim, né, nosso maior objetivo aqui. Vamos começar por esse aqui, né, que é homenagem ao Carlos Flávio, filho dele que viveu só meia hora. O nome do poema é O que Viveu Meia Hora, a Paixão Medida. Nascer para não viver, só para ocupar estrito espaço numerado ao sol e chuva,
que meticulosamente vai delindo o número, enquanto o nome vai se autocorroendo na terra, nos arquivos, na mente volúvel cansada, até que um dia, trilhões de milênios antes do juízo final, não resta em qualquer átomo nada de uma hipótese de existência. Então esse poema ele fez homenagem ao filho dele falecido. Né? Aqui em seguida eu vou ler um poema chamado A Canção Amiga. Esse poema foi musicado pelo Milton Nascimento e está no CD dele, Clube da Esquina 2. Eu vi um vídeo uma vez falando que ele tinha um certo, uma certa inveja, falar assim, né? Do Vinícius, né? Por Vinícius ter se tornado um compositor popular, né? Com muita música, né? MPB. Mas, assim como eu falei da questão do poema lá, dele ter lido ou não meu poema, é uma ponderação sem comprovação científica. Uma coisa interessante, antes de ler o poema aqui, que na época do Cruzado Novo tinha uma nota de 50 cruzados que homenageava o Drummond e trazia no anverso este poema. Só que ele durou pouco tempo. A cédula saiu de circulação em outubro de 1992. Eu acho que quem coleciona e tem essa cédula, ela hoje deve estar valendo um dinheiro considerável, né? Vamos falar assim, né? Então poema Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo em segredo, como quem ama o sorrir, no jeito mais natural. Dos carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam só diamantes. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Em seguida, um poema muito conhecido que o Chico Buarque usou, não com esses nomes, mas usou numa música, que é o poema Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema também é muito conhecido, né? Muito famoso. Sentimento do mundo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem, o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o pântano sem acorde. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva, do microcopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Outro poema também bastante conhecido é esse que eu vou ler agora aqui em seguida, é o Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio porque este não existe.
existe apenas o medo, nosso pai e companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte, o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sob nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Em seguida aqui um poema chamado Elegia, 1938. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Pátricas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. A noite, sinebrina, abre guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de decifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdestes muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Para dar uma respiradinha aqui, duas outras notinhas de rodapé. Uma sobre a utilização dos textos de Drummond, que eram muito utilizados na minha época de vestibular. Então, parecia que prova de vestibular de português que não tivesse um texto do Drummond para ser interpretado, né, e discutido lá como uma questão de prova, não era prova de vestibular. Era uma coisa assim impressionante. Então, só que teve um episódio com o Drummond em que ele foi numa escola, e nessa escola estavam lá discutindo um texto dele e tinha lá umas interpretações. Só que ele não concordou com nada daquilo que os professores falaram, e a partir daquele momento ele pediu delicadamente, proibiu que os textos dele fossem usados em provas, né, de vestibular. Por conta dessa falta de. Por causa dessa falta de interpretação, ou a interpretação dele ser diferente do que foi dito. Vou tentar falar mais alto aqui, porque parece que o áudio está baixo. Pelo menos minha ajudante de produção aqui me mandou uma mensagem aqui falando. Então é o seguinte, outro poema dele é A Procura da Poesia. Não faças versos sobre acontecimentos, não há criação nem morte perante a poesia. Não faça versos sobre acontecimentos, não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão imenso
a efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo, odor no escuro são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos que se prevalecem de equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes, tua cidade deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar, nas ruas, junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas. Elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues, não percas tempo em mentir, não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultura, não recomponhas tua sepultada e melancólica infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Quem dissipou não era poesia. Que se partiu o cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Eles sóis e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realiza e consome o seu poder de palavra e o seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adures o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiam na noite as palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Espero que o áudio esteja melhor, porque o Virgílio desceu aqui também para me falar que o áudio estava baixo. É, uma coisa interessante, eu ia falar muito de rodapé para dar uma respirada e acabei não falando, mas uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi quando eu fui levar uns livros aqui numa livraria em Búzios, umas agendas, na verdade, para deixar lá para vender. Aí a moça perguntou que tipo de livro que é. Eu falei, de poesia. Ela falou, nem adianta deixar aqui para vender não, que poesia não vende. O único que vende aqui poesia, que pessoas procuram para comprar, é Carlos Drummond de Andrade. Eu achei aquilo engraçado. Mas acabou que ela ficou com a agenda e eu acho que vendeu umas 2 ou 3, se muito, né? Mas achei engraçado ela falar isso. É, Política Literária é um poema dedicado a Manuel Bandeira. É assim, ó. O poeta municipal discute com o poeta estadual. Qual deles é capaz de bater o poeta federal? Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Isso é de um livro Alguma Poesia, que é um livro importante na obra do Drummond, né? Aí o Nicolas Ber, lá de Brasília, poeta marginal, que ele diz que não era, escreveu isso aqui, ó. Política literária, com a licença de Drummond. O poeta da Asa Norte discute com o poeta da Asa Sul, para ver qual deles é capaz de bater o poeta do plano piloto. Enquanto isso, um poeta de uma cidade satélite qualquer tira a lama do sapato. Outro poema bem modernista
É esse aqui, ó, sinal de apito. Um silvo breve, atenção, siga. Dois silvos breves, pare. Um silvo breve à noite, acende a lanterna. Um silvo longo, diminua a marcha. Um silvo longo e breve, motoristas apostos. A este sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Outro tema muito conhecido do Drummond, e num documentário que eu assisti dele, nas ruas as pessoas meio que sabiam, né? É esse aqui, ó, no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu vi o Drummond falando também no documentário sobre esse poema, que ele fez esse poema de propósito mesmo, assim, desse jeito, com essa repetição, que disse que queria fazer um poema que fosse assim mesmo, que o pessoal até achasse ele chato, né, na verdade, por essa repetição. E esse poema é muito citado, né, por conta de toda a influência bordenista que ele resume aqui. Eu escrevi dois poemas fazendo uma brincadeira com esse poema aqui, mas eu só vou ler um aqui, que está no canal. Até no canal tem um vídeo que eu fiz. Eu filmei andando na refinaria lá de Mauá, na refinaria de Mauá, de manhãzinha, chegando lá numa visita que eu estava fazendo. Eu fui caminhando e fui falando. E filmei no celular. E esse poema, nesse vídeo, é curtinho, 30 segundos. Dá para escutar no fundo dele um barulho, um apito, né, da refinaria, alguns barulhos assim, sirenes tocando. E esse vídeo depois eu mandei lá para Filiporto, de Pernambuco, e foi até selecionado, né? Eu acho que ficou entre os 10 primeiros, alguma coisa assim. Porque tinha uma votação, né? E já foi também, participou também de um festival de um festival de vídeos com 30 segundos. Eu acho que ele tem até menos. E assim, ó, meio do caminho. No meio do caminho não havia mais a pedra. No meio do caminho só havia o caminhar. Faixas, setas, indicações. A vontade de traçar o destino, amparado em novas esperanças. Eu tenho um outro poema, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu tenho, na verdade, dois, mas eu vou ler um só deles, um só deles, e vou ler em seguida o poema do Drummond, e a gente vai, com isso, vai finalizando aqui. Que a ideia era de fazer uma live com 30 minutos, e a gente já até passou disso. Então é um poema do Drummond que é considerado e votado como o mais bonito poema da língua portuguesa, né? Vamos dizer, português do Brasil, né? Então, o mais bonito poema brasileiro escrito até hoje é esse poema que eu vou ler, do Drummond. Mas primeiro eu vou ler o meu, que é uma referência ao poema dele. O meu, logicamente, é muito mais curto. E, logicamente, também não foi escolhido, nem foi votado como o mais bonito poema da língua portuguesa, o poema brasileiro, vamos falar, né? Teve uma vez um concurso onde eram por etapas, né? Quase era uma gincana, então ia tendo pontuação. Acho que eu terminei em quarto ou quinto lugar esse concurso. Mas tinha depois uma votação com todo mundo
para escolher qual tinha sido o poema mais bonito de todo o concurso. E aí um poema meu chamado Sonhos, de Curuçal, acabou ganhando, por votação popular, entre os jurados, entre os poetas que participaram, foi eleito. Eu não votei no meu próprio poema, né? Mas outras pessoas votaram Sonhos de Curuçal. Eu não vou nem ler ele aqui, porque eu já li ele, tem outras lives. Mas vou ler aqui, ó, que é esse aqui, depois eu vou ler o poema do Drummond, que ele é um pouco mais longo, e após a leitura do poema do Drummond a gente vai encerrando aqui. Então é o poema do Drummond, eu escrevi um poema aqui que é em referência ao poema do Drummond, que é A Máquina do Mundo, que foi escolhido como o mais bonito poema escrito por um poeta brasileiro. Então o título é Ousando Invadir a Máquina do Mundo, de Drummond. A máquina do mundo emperrou por ausência de óleo nas engrenagens carcomidas. Não houve mecânico que a ajustasse. A chiadeira excedeu a rua Fabril. Ruído superior ao permitido pela legislação ambiental. O tempo não parou. O mundo que se vire com seus defeitos. A tarde fechou e ouviram-se apenas os gritos desesperados das ruas. Bom, esse é o meu poema, interferindo e invadindo o poema do Drummond, A Máquina do Mundo, que eu vou ler agora em seguida. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco, se misturasse ao som de meus sapatos, que era pousado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos mortos e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado os já perdera. E nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos, sem roteiros, tristes périplos, convidando-os a todos em corte, que se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Mas se me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio, se estava dirigindo. Em que procuraste em ti, ou fora de teu restrito, e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo. Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo. Se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e longo atinge, distância superior ao pensamento. Os recursos da terra dominados, e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se beber. No sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que todos, monumentos erguidos à verdade. E a memória dos deuses e o solene sentimento de morte,
que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse enlace e me chamou para o seu reino augusto, afinal, submetido à vista humana. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima e esse medo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se infiltra, com defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzem, a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, como se outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmo abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível antes de especiando. Baixe os olhos em curioso laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa e a máquina do mundo repelida. Se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos prensas. Bom, este poema foi escolhido como o melhor poema brasileiro de todos os tempos, assim por um grupo significativo de escritores e críticos, a pedido do Caderno Mais, na edição de janeiro de 2000. Esse, esse Caderno Mais era publicado aos domingos pela Folha de São Paulo. E esse poema está no livro Claro Enigma. E também está no livro chamado Nova Reunião. Eu hoje até não peguei os livros que eu tenho do Drummond. Tem alguns livros do Drummond, está na estante aqui desse lado. Eu dei uma organizada, coloquei eles em ordem alfabética. E então tem, além da antologia poética, que eu estou terminando de ler, eu tenho mais alguns livros ali do Drummond. Bom, esse é A Máquina do Mundo. Eu recomendo depois procurarem por ele, né, na internet. Tem muitos poemas falados pelo próprio Drummond. Eu acho bem legal, até para vocês conhecerem a voz do poeta, né? Não só a voz da poesia, mas a voz mesmo do Drummond, para vê-lo falando. Tinha LP, antigamente nós tínhamos os LPs, né? Deve ter em CD, não sei, mas também com poemas, um antigo então, um LP, que LP tinha o lado A e B, né? CD a gente perdeu isso, né? Com CD. Então lado A era Manuel Bandeira e o lado B era o Carlos Drummond. E os poemas falados por eles mesmo, né? Lidos, né? Sem nenhuma preocupação maior de de performance, de declamação impostada. Apenas eles falando os poemas. É bem bonito, bem interessante. Eu não tenho o LP ou o CD, mas eu tenho um arquivo onde tem esses poemas falados pelo Manuel Bandeira e pelo Drummond. Bom, obrigado a todo mundo que participou. Eu agora, agora não, mas mais tarde eu vou olhar os comentários. Pedir desculpa se o som estava muito baixo logo no início. Espero que o som tenha melhorado depois da ajuda aqui dos produtores, da Denise, que mandou uma mensagem. Depois meu filho desceu aqui do quarto e veio aqui com uma mensagem que a Denise passou para ele, né? Porque como eu tiro da página, né, para poder ficar aqui lendo o material que eu separei, aí eu não fico vendo as reações, não fico vendo os comentários e nem as pessoas que estão participando. Então mais tarde eu vou respondendo, né? Só aqueles que no início já estavam quando a gente começou. Eu não tenho ideia se farei no próximo sábado.
a live. Sei que na terça-feira eu não vou fazer pelo canal, como eu vinha fazendo antes. E eu estou com muita vontade de fazer a próxima live no sábado que vem sobre um poeta latino, que é o Pablo Neruda. Então é provável que a gente faça com o Pablo Neruda na próxima, no próximo sábado. Então era isso. Obrigado. Desculpe aí pelos escorregões e deslizes nas leituras, mas eu quero que isso, falar do Drummond, vire um incentivo para se buscar conhecer os poemas do Drummond, conhecer o material sobre eles, documentários que existe por aí no canal de YouTube, né, principalmente, tem muita coisa lá do Drummond, que é considerado aí o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Boa noite e obrigado.